Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema clássico, mas com um olhar bem atual. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. Só que pensando na era digital, sabe? É isso aí. O livro original, nossa, um super marco. Total. Mas a grande questão é, como aqueles princípios funcionam hoje? Com tudo conectado, rede social, mensagem instantânea? Exato. A gente pegou umas fontes mais recentes que revisitam Carnegie para entender isso. Nossa missão aqui é destrinchar essas ideias, né? Ver o que ainda vale, o que mudou, para construir conexões e influência de verdade hoje, online e offline. Vamos lá! Vamos. E o interessante, logo de cara, é que, mesmo com tanta tecnologia, a base da influência continua sendo o relacionamento. Pelo menos é o que o material sugere. Faz sentido. As fontes argumentam que essas habilidades, tipo, de lidar com gente, são até mais cruciais agora. Não é só um extra, sabe? A essência da interação humana parece que persiste, mesmo mudando as ferramentas. Legal isso. E um ponto que me chamou muito a atenção nessas fontes foi o lance de evitar críticas e reclamações, principalmente online. Ah, sim. Fundamental. Porque, né, a comunicação digital amplifica tudo. Um post meio atravessado, um comentário rápido, pode virar uma bola de neve com consequências sérias. Com certeza. O material até cita exemplos, né? Gente demitida por causa do Facebook, atleta multado por tweet. É rápido e o alcance é gigante. Pois é. E aí tem aquele contraponto histórico super interessante do Lincoln, que as fontes trazem. A da carta para o general. Adorei essa parte. Isso, ele escreveu uma carta bem dura depois de uma falha militar, mas aí ele pensou melhor e não enviou. Parou para pensar no impacto, né? Ele sacou que detonar o general ia ferir o orgulho dele, minar a liderança futura. Preferiu pensar no longo prazo, na relação, do que ter aquela satisfação de momento. Exatamente. E hoje, com um clique, essa crítica vai para o mundo todo. Essa decisão de não enviar, de segurar o impulso, parece ainda mais relevante, né? Muito mais, porque a facilidade para criticar online é enorme. Mas essa sabedoria de conter talvez seja o ouro. É porque critica publicamente, ou mesmo de forma muito dura no privado, como as fontes mostram, foca só no erro. Aí a pessoa se fecha, fica na defensiva. Sim, destrói a ponte, né? Lincoln entendia isso da natureza humana. A gente tem esse instinto de preservar nosso orgulho. A crítica direta aciona essa defesa na hora. E o material comenta que hoje parece que tem uma cultura que até valoriza o sarcasmo, a lacração. Pois é, mas isso transforma a conversa num campo de batalha, né? Influência de verdade busca colaboração, não confronto. É outra vibe. Então, no fundo, a tecnologia acelerou e ampliou o alcance das nossas palavras para o bem e para o mal. Mas a psicologia básica da interação, como a gente reage à crítica ou elogio, isso não mudou tanto assim. É o que parece. Faz todo sentido. E isso liga com outro ponto forte das fontes, a importância de se conectar de verdade com as pessoas, mesmo com tanta distração digital. Ah, esse ponto é a chave. As fontes contrastam bem, né? Aquela coisa de ter um monte de seguidor, um monte de amigo online, mas cadê a profundidade? Superficial, né? É. E aí dá um exemplo do Dave Manson, da Saddleback Leather. Achei muito bom. Conta mais. O cara liga para os clientes, ele viaja para conhecer os artesãos que fazem os produtos, pergunta como pode orar por eles. Tipo, ele chama pelo nome, ele cria uma família em torno da marca, não é só vender. Poxa, que diferente. Ele lembra daquela máxima do Carnegie, né? Que o nome da pessoa é o som mais doce para ela. Exatamente. E tem outro exemplo rápido também, da enfermeira, a Judy Ginsburg. Ela ficou horas extras no feriado com um paciente que estava sozinho, assustado, demonstrou uma empatia profunda. Nossa, isso mostra que, apesar de tanta tecnologia, o desejo de ser ouvido, de ser compreendido, de ser valorizado, isso continua lá, firme e forte. Continua. E a escuta ativa, a empatia, são ferramentas superpoderosas. O material até menciona Lincoln de novo, falando horas com um amigo, não para pedir conselho, mas só para organizar as ideias enquanto era ouvido. Olha só, o poder de simplesmente ouvir. E a história do Manson mostra como colocar as pessoas na frente do lucro pode, na verdade, construir uma marca muito mais forte e leal no fim das contas. Usar o nome, lembrar um detalhe, mostrar interesse de verdade. Isso agrega um valor enorme. Então fica a pergunta, né?
Como que a gente pode usar as ferramentas digitais que estão aí, não para criar mais ruído, mais coisa superficial, mas para facilitar conexões mais autênticas? Esse parece o pulo do gato. É o grande desafio. Resumindo o que a gente viu, os princípios do Carnegie relidos para hoje não são sobre manipular ninguém. São sobre entender e respeitar a natureza humana para construir relações melhores, mais fortes. E isso é ainda mais desafiador na era digital. Sem dúvida. Evitar aquela negatividade online, que escala fácil, focar na conexão real. Ouvir, ter empatia, lembrar o nome da pessoa, coisas que parecem simples, mas que fazem uma diferença danada. Ou seja, a tecnologia é uma ferramenta. Poderosa, sim. Mas a qualidade da interação, no final das contas, ainda depende da nossa humanidade. Perfeito. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação. As fontes trazem vários princípios, né? Mas e se a gente pensasse numa conversa difícil ou numa interação importante que está vindo aí? Qual seria o impacto se a gente escolhesse aplicar conscientemente um desses insights? Tipo, Sei lá, talvez só começar de um jeito mais amigável. Ou então fazer um esforço de verdade para tentar ver a situação pelo ângulo da outra pessoa antes de reagir. Só uma coisinha. Como será que isso poderia mudar o resultado daquela conversa específica? boa. Fica aí pra gente pensar.